Eu me sinto tão pequena e o caminho a percorrer ele é tão largo, mas é o esposo que vem ao meu encontro. Jesus, se tu queres, eu também quero. Fala, meus cactos! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo aqui no canal. Mais uma quinta-feira que nós estamos aqui. E o vídeo de hoje está muito especial porque vocês gostam muito de história de santos, sempre me pedem. E fazia um tempo que eu não trazia aqui no canal. Então eu resolvi trazer um vídeo muito especial, que é de uma beata que eu amo. De longe a minha beata preferida e muitas pessoas me pediram pra trazer pelo meu carinho que eu tenho por ela. Então o vídeo de hoje é sobre a beata Chiara Lutti Badano. Eu não sei se é Badano ou Badano, me perdoem, porque eu não consigo pronunciar. Talvez eu não vou conseguir pronunciar alguma coisa aqui, então vocês me perdoam, tá bom? Mas ela é uma jovem muito incrível e eu não vejo a hora de contar um pouco da história pra vocês. Então se você quiser saber um pouco mais da vida da beata Chiara Lutti, eu te convido a continuar assistindo esse vídeo, deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no meu canal porque estamos chegando a 500 inscritos e ativar o sininho de notificações do YouTube te avisar quando sair vídeo novo, tá bom? Então, roda a vinheta aí, produção! Beata Chiara Lutti Badano era uma jovenzinha que nasceu no dia 29 de novembro de 1971 em Sassuolo, uma cidade pequenininha na Itália, que para ela era o paraíso. E ela era uma criança que desde sempre teve uma base familiar muito boa, que sempre incentivou a Chiara a viver na fé e a seguir Jesus. E quando ela cresceu não foi diferente. Chiara sempre foi uma criança centrada na vontade de Jesus, mas era jovem como muitos de nós e tinha suas limitações, suas angústias, seus medos, preocupações exageradas e etc. Chiara era muito preocupada nas coisas dos outros. Ela não se preocupava muito com si mesma, ela se preocupava só em ajudar as pessoas. E inclusive quando ela ia ganhando dinheiro ou presentes em seu aniversário, em determinadas ocasiões, ela guardava e mandava tudo para a África, porque ela tinha um carinho muito grande para as pessoas de lá, porque ela não se contentava, não se conformava com ter dinheiro e eles não. Então ela doava sempre para lá. Na escola, ela também era um exemplo de santidade a ser seguido. Ela sempre foi uma boa aluna. Só era um pouquinho ruim em matemática, né? Assim como muitos de nós, inclusive eu. Mas isso não prejudicou ela por um tempo e a mãe de Chiara perguntou pra ela se ela falava de Jesus pras crianças da escola e pros amigos dela na escola. E Chiara falava que ela não precisava falar de Jesus, ela precisava dar Jesus pras pessoas. Ainda quando pequena, Chiara estava um dia brincando no seu quarto com seus brinquedos e a mãe dela disse: Chiara, você tem muitos brinquedos, por que você não doa uns brinquedos para as crianças que não têm brinquedo? Chiara olhou assim para a mãe dela e no primeiro momento falou: não, mamãe, não vou dar os meus brinquedos porque eles são meus. Assim como muitos de nós que falamos não para nossos pais ou para Deus, Chiara também falava não a princípio. Mas aí, depois de um tempo que a mãe dela saiu do quarto, ela ficou pensativa por um tempo, depois foi lá e pediu uma sacola para a mãe dela e que ela tinha separado todos os brinquedos novos dela para dar para as crianças. E a mãe dela disse: Chiara, mas são seus brinquedos novos. E ela disse: não se pode dar brinquedos velhos para crianças que não têm. E isso já começou a mostrar como Chiara era próxima e íntima de Jesus. Chiara era uma jovem muito como nós, muito normal. Ela gostava de música, escutava bandas como U2, outras bandas da época. Não seguia moda nem padrões, ela gostava de se vestir e ser ela mesma. E ela tinha uma beleza que era única, que ela não ficava forçando pra ela ser bonita, ela simplesmente era. Ela gostava de ser ela e isso tornava ela bela. E ela gostava muito de fazer coreografias com a melhor amiga dela, tomar banho de mar e fazer tudo que nós, jovens, gostamos de fazer. E um dos fatos mais tristes que aconteceram na vida de Chiara foi que teve um ano da escola que ela repetiu, talvez por injustiça de uma professora, e ela se sentiu muito mal, muito mal. E a família da amiga dela tinha planejado viajar
E Kiara ficou de castigo pelo pai severo que ela tinha, um pouco severo. Ela ficou de castigo, falando que ela não ia pra viagem e não ia se divertir com a amiga dela. E então os pais dessa amiga dela foram até a casa de Kiara falar com os pais de Kiara para que eles pudessem deixar a Kiara ir à viagem. Ele disse que para o pai de Kiara, o pai da amiga dela, que ele não precisava castigar Kiara, porque a escola já tinha feito isso. Kiara ficou se sentindo muito mal com isso. E também tinha um menino na época que eu acho que ela namorava e ele começou a fazer umas brincadeiras meio estúpidas com ela, de fazer ciúminho e coisas infantis, e ela não gostou e terminou com ele. Então juntou ela ter repetido de ano, ela ter terminado esse relacionamento, Kiara começou a ficar muito triste. Então eles não precisavam castigar mais Kiara, ela já estava sendo castigada. E apesar de estar passando por tudo isso, ela ainda estava passando por uma coisa muito pior que eles não conseguiam notar ainda, que eram os indícios da sua doença. E já estava começando, só que era pouco, então a Kiara eles não sabiam ainda o que era algo grave, eles não tinham dimensão disso, só achavam que eram dores e tudo mais. Até que um dia, em um jogo, Kiara sentiu fortes dores na coluna e foi levada às pressas para o hospital. E lá, depois de vários exames, de várias vezes tentando descobrir o que Kiara tinha, eles descobriram que Kiara tinha uma doença rara, que era osteosarcoma, uma doença que é considerada um câncer e que é muito difícil de ser curado. E no caso de Kiara também não foi diferente, e foi difícil de curar. Quando Kiara descobriu a doença, a princípio ela não tinha dimensão daquilo que era de fato a doença. Ela só começou a perceber depois da primeira quimioterapia dela, quando ela leu numa placa do hospital o que ela realmente tinha. E isso fez com que ela ficasse muito preocupada, muito triste, com medo do que poderia vir. Sabe, assim como nós, jovens, que temos muito medo do nosso futuro, o medo do amanhã, e entre outras coisas. E Kiara chegou na casa dela depois desse dia da quimioterapia. Ela tinha lido na placa que ela tinha, ela sabia que era câncer. E ela se jogou no sofá e ficou ali. E a mãe dela viu que ela não estava bem, porque Kiara é uma criança sorridente, uma jovem sorridente, e do nada ela ficar assim. Ela entendia que era porque ela tinha entendido que ela estava doente, mas ela tentou ajudar, como mãe tentou acalentar a filha dela. E Kiara olhou para ela e falou: agora não, mamãe, agora não fale por agora. Nessas conversas, antes da morte dela, que Kiara tinha com a mãe dela, em uma delas, no dia final, ela olhou para a mãe dela e disse: mamãe, não tenhas medo de ser feliz, porque eu sou feliz. E Kiara descansou com a cabecinha torta, como se ela tivesse deitado realmente no colo de Nossa Senhora. A mãe dela sempre perguntava, né, se ela estava com Nossa Senhora. Ela dizia que sim, ela deitou com a cabecinha torta, como se tivesse deitado e descansado no colo da Mãe de Deus. Os amigos de Kiara não abandonaram nos momentos difíceis, sempre ficaram lá junto dela. E sempre eles falavam que eles tentavam ir para dar forças para Kiara, para fazer com que Kiara se levantasse, né? Mentalmente, que ela não ficasse triste. E em vez deles saírem, deles edificarem a Kiara, eles que saíram edificados, porque Kiara dá uma lição de vida muito grandiosa. Cada mecha que caía do cabelo dela quando ela começou o processo de quimioterapia, ela repetia: por ti, Jesus, por ti, Jesus. Ela negava medicamentos, morfina, analgésicos por conta da dor intensa, porque ela queria sofrer realmente aquilo e passar todo o calvário dela com Jesus. E o médico até estranhava, falava: como que você pode recusar os remédios? As jovens da tua idade que têm o mesmo problema, a primeira coisa que pedem para os médicos é o remédio, e Kiara não queria. Então até os médicos percebiam que Kiara, apesar de ser uma jovem comum, tinha um brilho que não era desse mundo, um brilho muito diferente. Após sua morte, a fama de Kiara se espalhou por muitos lugares e pessoas começaram a sentir a santidade daquela pequena jovem que morreu tão cedo, tão nova, tão jovenzinha. E nisso começaram a dar indícios do processo de canonização de Kiara, só que eles precisavam de um milagre. E foi quando um jovem que tinha meningite aguda, se não me engano, meningite aguda, não sei como fala, uma meningite muito grave,
pediu a intercessão de Kiara e foi curado. Então foi reconhecido como o primeiro milagre de Kiara. E ela hoje é beata e é uma das beatas mais incríveis que eu conheço. Ela tem uma história muito rica e se eu fosse você, eu não parava aqui nesse vídeo. Eu procuraria livros, procuraria o filme que eu vou deixar aqui na descrição. Tem um documentário com os próprios pais de Kiara. Ele tá legendado em algumas partes, mas vale a pena assistir. Ele é incrível, resume muito a história dela. Procure livros falando da história dela, inclusive o livro de 25 minutos, que é o mais conhecido de Kiara. E no meu pessoal, o que mais me chama a atenção em Kiara e o que mais me encanta é que ela era jovem, assim como eu. Gostava de vestir certas roupas que ela gostava, não gostava de andar na moda. Por muitas vezes falava não a princípio, mas depois parava e refletia melhor e dizia assim. E era uma jovem como nós, limitada, cheia de sonhos, de desejos, de anseios, de energia. E que foi se entregando para Jesus. E quem dera nós, como jovens, pudéssemos entregar a nossa juventude como ela entregou. E ela foi, sofreu até um martírio mesmo, até a morte. Ela foi fiel a Deus e se preparou para Ele. E quem dera nós tivéssemos um pouco da força de Kiara. Quando eu paro para escutar a história de Kiara, os cachorros começam a latir sempre quando eu começo a gravar vídeo, né? Mas enfim. Quando eu paro para refletir sobre a história de Kiara, o sim dela fortalece o meu, porque eu sou tão jovem, eu tô aí no meu auge dos 20 anos, tô quase completando 20 anos, e eu desejo ter a minha vida totalmente consagrada a Jesus e a Virgem Maria, e eu quero que o meu sim seja forte como o de Kiara. A gente tá acostumado a ver a história de santos que foram grandes faróis da igreja para nossa vida, dizendo que existe vida sim após a morte, que vale a pena ser de Deus, vale a pena se sacrificar para o reino de Deus. Mas às vezes a gente se sente tão distante de pessoas tão grandiosas como os santos e vê Kiara na sua pequenez, assim como Santa Teresinha, vivendo como uma jovem como nós, uma jovem que gostava de música, uma jovem que gostava de dançar, uma jovem que gostava de viajar, de ver o mar, sabe? E ela conseguiu alcançar a santidade e encontrar graça diante de Deus. Então, que nós possamos, assim como Kiara, dar e ofertar a nossa vida para Jesus, para que Ele faça o que lhe for melhor, o que for da vontade dEle. E que sempre quando a tribulação, o medo ou alguma insegurança vir à nossa alma, que nós possamos repetir como Kiara: Jesus, se Tu queres, eu também quero. Que a vida de Kiara fique para nós com um verdadeiro exemplo de ser jovem e ser de Deus. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história que eu particularmente amo. E se vocês querem escutar histórias de outros santos ou de algum outro vídeo que você queira dar sugestão, é só você deixar nos comentários aqui embaixo. Não se esqueça de clicar no joinha aqui embaixo, se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações, porque isso me ajuda muito. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, paz e fogo, até quinta que vem e fui!